E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Alex. Hoje eu vou. Na primeira vez que eu tô mostrando meu rosto aqui falando alguma coisa, né? Eu acabo aparecendo nos vídeos de performance e tal. Mas hoje eu queria elaborar um pouco sobre, enfim, meu trabalho de maneira geral, né? Esse conteúdo que eu vou apresentar para vocês ele é resultante de duas palestras que eu dei. E essas palestras foram para públicos diferentes, né? Então eu meio que adaptei para cada um, mas em geral a minha intenção aqui é apresentar esse conteúdo da maneira mais completa possível, né? Antes de eu começar, né? Assim, vou ler o título para vocês, né? Para ficar, né? Enfim, bem descrito tudo aqui. Que o título da palestra, né? É como traduzir a narrativa de um jogo por meio da trilha musical, um ensaio sobre a significação da música nos jogos, né? Mas antes de eu entrar no assunto e eu conseguir elaborar para vocês, eu quero me apresentar, né? Então, para quem chegou de paraquedas aqui, eu sou Guilherme Alexander, né? A galera costuma me chamar de Alex. Fiquem à vontade para né? Como vocês quiserem me chamar. Eu sou compositor, né? Eu trabalho na parte de produção, ultimamente, de áudio para jogos também, como diretor de áudio, trabalho na implementação, enfim, né? Eu tenho atuado mais como um estúdio de áudio, né? Efeitos sonoros, se precisar, eu chamo pessoas para trabalhar comigo e etc. E vou fomentando esses projetos assim de áudio, né, para jogos de alguma maneira. Enfim, sou freelancer, né? E trabalhei em alguns títulos para fora, trabalhei em alguns títulos que são nacionais. E os nacionais são esses, né? Que é o Coralina. Fiz trilha adicional, né? Da parte 1 e da parte 2. Fiz a trilha completa do Metal Horror, que esses, né, 3 jogos que eu citei aqui são jogos da ZNT, a publisher, né? Que lançou esses jogos. E agora, atualmente, trabalhando no Guardião Tupã desde 2024, né? Jogos são assim, né? É meio árduo o trabalho. Enfim, toma tempo, são projetos mais longos, né? Mas tem esses outros projetos, né? Que são de fora, né? O Megalute, que foi o maior jogo que eu trabalhei até agora. E o Ops You Are The Hero e o Where the Weather Takes You, eles são jogos que estão para lançar, provavelmente lançam no final desse ano, se tudo der certo. Então vai ter trilha sonora nova para vocês ouvirem lá. O Tic Tac que saiu em agosto do ano passado, né? Enfim, alguns jogos que eu trabalhei aí, o portfólio vai crescendo, é assim mesmo. Então, eu quero, né, depois de me apresentar aqui para vocês, eu gostaria de começar a explicar o material, né? Antes da gente, né, pensar em trilha sonora, na parte de execução, tem todo um processo de pré-produção que a gente faz de analisar os elementos narrativos do jogo, né? Muitas vezes, dependendo do jogo, ele não tem uma narrativa muito forte, né? Tem jogos como Life is Strange ou, sei lá, os jogos do David Cage, por exemplo, são jogos que a narrativa ela carrega um pouco o jogo, né? Mas em geral não, né? Tipo um roguelike ou algum outro tipo de jogo que é mais arcade, assim, nesse sentido. A narrativa ela entra em um segundo plano e as mecânicas vêm, né, no primeiro plano. Mas sempre tem uma questão de, tipo, de analisar a estética, né? Isso é o menos preocupante que a gente pode ter, de preocupação, claro, né? Sendo redundante aqui um pouco, mas a menor das nossas preocupações é isso, assim, né? Porque, enfim, eventualmente quero trazer um vídeo depois falando do Megalute, mas um vídeo mais conciso, né? Aqui ele é um vídeo um pouquinho maior, estruturado em 3 partes, né? Além da introdução, provavelmente de uma possível conclusão. É um vídeo que eu quero falar, né, de maneira mais rápida, eu tenho meio que um texto pronto e enfim, vocês não perdem por esperar. Mas vamos lá. Então, quando a gente analisa um jogo, a gente parte do ponto macro da coisa e aí a gente vai separando, né, vai afunilando de alguma maneira esse processo analítico para coisas mais individuais e tal. Aí, quando a gente pensa em estética, que eu considero o macro da coisa, a estética geral do jogo, a gente tem algumas coisas, né? Assim, eu tô trazendo de maneira muito simplória, eu tô disponibilizando os nomes dos artigos que eu utilizei de referência, né? E quanto mais você vai estudando, hoje em dia eu tenho estudado, né? Estou tentando começar um projeto de pesquisa para passar no programa de mestrado, né? E, enfim, tenho voltado a ler esses artigos que eu utilizei para escrever essa palestra, né? Assim, é
muito amplo o material. Eu acho que explicar isso, né, a primeira vez que eu dei essa palestra, eu acho que foi mais de 2 horas. Então, se eu fosse esmiuçar de uma maneira muito mais profunda, eu gastaria muito mais tempo, né? Mas enfim, eu vou tentar dar uma base geral para a gente poder conseguir analisar, né? Assim, eu vou passar os materiais teóricos que são suficientes para vocês entenderem o que eu quero explicar. Então, quando a gente pensa em estética de maneira geral, a gente tem esses padrões, né, estéticos, né? Então, o jogo ele pode ser fotorrealista, que ele tem uma semelhança com a realidade. Pode ter essa estética do televisualismo, que é uma estética de evento de TV, né? De tipo jogo de futebol, jogo de beisebol, sei lá, esporte em geral, normalmente. E os jogos, eles adotam um pouco essa estética, né? Enfim, a gente tem o ilusionismo, né? Que é a utilização do fotorrealismo para criar cenários fantásticos, né? Tipo o Final Fantasy, né? Final Fantasy, ele tem essa questão, né? Que você tem uma semelhança muito próxima da realidade, mas que de alguma maneira, né, é adicionado elementos fantásticos imaginários ao mundo. Essa é a subdivisão do fotorrealismo, né? Aí a gente vai pro caricaturismo, que é uma descrição caricata dos personagens. Como são, né? Quando são, na verdade, personagens simples, ou às vezes exagerados, né? Tipo o Crash, que ele tem uma proporção um pouco diferente, né, as pernas mais curtas, os braços mais longos e tal. E por último, o abstracionismo, né, que é a caracterização por formas puras, tipo o Tetris, né. E aí a gente vai, a partir disso, começando, né, a conseguir mesclar, né. Eu acho que isso não é tão definitivo, né, esse tipo de conceito. É sempre uma zona meio cinzenta que mistura algumas coisas. Outros não são tantos, outros são mais pretos no branco mesmo. E tá tudo certo. Então, trouxe aqui alguns exemplos, né, tipo fotorrealismo, FIFA, tudo que eu já citei, né? Aqui ele me manda para alguns vídeos que eu separei no Drive. Então tem essa estética, um pouco de TV, né? É igualzinho assistir um jogo de futebol, né? Indo pro próximo, a gente vem pro Final Fantasy VII, né? Do ilusionismo. Provavelmente vai abrir aqui o vídeo, né? E aí a gente percebe, né, que são personagens humanos e tem alguns elementos tipo um monstro ali e tal, que representam um pouco desse sentido fantástico imaginário, né? Aí o inimigo que eles estão batalhando ali naquele momento, a espada extremamente grande para a proporção do personagem e provavelmente extremamente pesada para proporção física do personagem, né? E, enfim, a gente parte pro caricaturismo depois, que a gente analisa o Crash, né? Enfim, mostrar um pouco, né? Eu vou até voltar no slide do Crash para vocês prestarem um pouco atenção na proporção dele mesmo e tal. Vocês perceberam um pouco na animação que utiliza muito aqueles princípios, os princípios da animação. Então, o personagem estica, quando ele pula, tem impacto, ele diminui a proporção dele, ele fica menorzinho e tal. Enfim, esse tipo de coisa acontece, né? Esse exagero. E o abstracionismo, né, que aí é o Tetris, né? Não tem muito o que mostrar. E lembrando que quando eu mostro esse tipo de coisa, é pra gente analisar visualmente primeiro. Depois a gente parte para uma análise mais do áudio, né? Vou entrar nisso depois. Então a gente tem que fazer esse processo analítico do visual para poder pensar em som depois. Então, né, agora esses são outros elementos que eles são importantes na nossa análise, né? Que é a dimensão, ponto de percepção, perspectiva visual, os motifs audiovisuais, as paisagens sonoras e o senso motorismo. Tudo isso auxilia principalmente na questão dos efeitos sonoros, né? Então, se é um jogo 2D, 3D, isométrico, como que vai ser a perspectiva de determinado efeito sonoro? Porque a música, ela vai estar sempre na mesma posição, normalmente. A não ser que ela seja uma música diegética, né? Ou seja, está vindo do mundo criado ali, né? É uma música que está tocando no rádio do jogo, então você pode pensar em distância, né? De tipo, se você tá longe ou perto daquela música. Mas em geral, quando a música é não diegética, ela sempre vai estar na mesma posição.
Aí o ponto de percepção, né? Se é primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa e etc, né? Isso aqui não vou entrar tanto porque o assunto aqui é mais trilha sonora mesmo, né? A parte de efeitos sonoros a gente não vai entrar tanto. Então, afunilando mais um pouco, depois que a gente entende visualmente como que é o jogo, a gente começa a analisar algumas coisas internamente, né? Alguns elementos mais únicos, né? O primeiro passo é a gente entender o que é semiótica, né? A semiótica é a nossa capacidade de perceber alguns padrões, né? Então, a gente cria alguma significação para algo a partir das nossas experiências e observação do elemento, né? Então, eu trouxe aqui o Alien Isolation, né? Que ele vem do cinema, mas, enfim, ele é um jogo mesmo, com suas mecânicas próprias e tal, muito próximo daquilo que se vê no filme, mas muito próximo também de jogos de terror, onde você é o personagem perseguido, né? Você não tem muito como lutar contra o alien, né? Muitas vezes jogos como Amnesia e tal, são jogos que tem essa vibe onde você não tem muito poder contra o inimigo, né? Você tem que mais saber como fugir. Normalmente na palestra eu faço a pergunta e espero o pessoal responder, né? Como a gente não vai ter essa possibilidade aqui agora, eu vou ser um pouco mais direto, né? Então, quais são as características que você observa no xenomorfo que faz com que ele não seja humano, né? Então você tem esses dentes pontiagudos, você tem esses dedos, né, pontudos também. Normalmente elementos pontiagudos, eles são um sinal de perigo, né? Isso dentro da psicologia e tal. Ele tem um exoesqueleto. Os dentes à mostra também é um sinal normalmente monstros assim, mais próximos de algo animalesco, assim. Eles têm essas características, né? Mostrar os dentes é um sinal de, né, hostilidade e tal. Então, ele tem uma cauda e, enfim, né? Esses elementos que diferem, né, do humano, reforçam, né, o que é essa figura alienígena monstruosa, né? Então, afunilando mais ainda, né, depois de você entender o que é semiótica, você consegue identificar padrões. E esses padrões são divididos em tópicas e tropos. As tópicas são algumas características que são percebidas pela gente de maneira geral e são repetidas, né, em outras obras, né? Isso dentro do audiovisual, enfim, é possível analisar isso de outra maneira também, mas não é interessante para nós no momento, né? E aí o conjunto de características forma um tropo. Então, eu trouxe algumas coisas para vocês, mostrar um pouco aqui, um pouco da gameplay, né? Beleza. Dei spoiler aqui pra vocês. Aí vem a pergunta, né? Como vocês imaginam que é a trilha, né, que é representada, né? Quais são os elementos que são apresentados? Não sei o quanto eu vou poder mostrar disso aqui sem tomar um strike do YouTube, mas fica aí a track 24, a Sevastopol Mayhem. Acho importante, né, se vocês puderem, se for possível, parar e dar uma ouvida nela. Mas normalmente a figura alienígena, ela tem alguns elementos, né, elemento do espaço e essas coisas dentro da música, né? Então, né, se a gente for analisar uma tópica do xenomorfo, ele é um ser alienígena e aí ele não é um alienígena amigável. O que faz ele não ser um alienígena amigável? Então, a partir disso, a gente consegue analisar, por exemplo, por que ele é um alienígena hostil, monstruoso, né? Enfim, eu analisei um pouco a figura dele, vocês viram um pouco do gameplay e entenderam, né, o que estava acontecendo. Então, beleza.
Os elementos que a gente ouve muito nessa trilha é sintetizador. Normalmente isso está associado com música de jogos que se passam no espaço, o futuro e etc. O futuro dos anos 80, né? 70. E aí a gente enfim, normalmente esses elementos para representar esse tipo de coisa, né? É uma coisa meio fora da realidade também, dependendo do caso. Mas nesse aqui, mais essa questão do jogo meio que ser algo meio do espaço e tal. Normalmente essa estética meio alienígena, nave espacial, etc. Parte um pouco disso, né? E aí a gente tem muitos elementos orquestrais, atonais, né? E isso ajuda a criar uma certa tensão ali, né? Enfim, analisar todos esses elementos é importante, porque aí a gente pensa como que a gente vai fazer a música, né? Você tá trampando no jogo, e como que você vai pensar na música que o alienígena monstruoso está te perseguindo. Você já tem essa referência daqui, né? Mas você pode partir de outras, né? É tudo um pouco dessa questão de, tipo assim, se for um jogo mais caricato, né? Tipo, normalmente esses Friends Lopes aí que vem saindo, né? Normalmente nada é muito ultra realista. Dá pra partir de outros lugares ou não, né? Depende, né? É um pouco relativo, depende muito do compositor. Agora eu vou falar sobre essa teoria toda que a gente falou, de maneira geral, aplicada ao jogo, né? A um jogo que eu, né, decidi escolher. E depois eu vou falar sobre isso aplicado a um jogo que eu trabalhei. Trouxe aqui Zelda Breath of the Wild, que é um jogo muito importante pra mim. Ele tem algumas coisas muito interessantes, né? Que são muito corajosas dos desenvolvedores, que é basicamente ressignificar algo já bem estabelecido, né? Enfim, trouxe até uma developer note aqui, se vocês quiserem dar uma lida, tá aqui. Só pausar o vídeo, falando sobre essa questão, né? Então a gente começa a analisar alguns elementos aqui, que foram ressignificados, né? O Link não tá mais com a túnica verde, ele tá com alguns elementos aparentemente mais tecnológicos. O Ganon, ele perde a sua forma física, ele é uma energia maligna e tal. E isso é muito interessante, assim, né? A partir disso a gente começa a fazer o processo analítico, né? Normalmente, quando eu trago esse processo de análise, eu tento fazer uma dinâmica de pergunta com quem está ouvindo, né? Nesse caso, como hoje é um vídeo pré-gravado, eu vou ir direto ao assunto, né? Então, a gente faz 3 perguntas, assim, de maneira bem geral, analisando bem geral o jogo, para tudo dar tempo de, né, não ficar um vídeo enorme aqui, mas analisar quais são os elementos do espaço e do ambiente, né? Aqui o jogo ele traz um contraste, né? Onde você tem essa natureza com elementos de corrupção, mas é muito pastoral e essas coisas. E do outro lado a gente tem essas dungeons, né? As shrines mais tecnológicas, né? São as minor dungeons, né? E essas shrines têm esses elementos da tecnologia de uma sociedade que não existe mais, existem alguns remanescentes e não sei o que, mas em geral não, né? E aí você tem esse contraste de essa tecnologia escondida com um mundo que não utiliza ela mais e tem um sentido narrativo, né? Porque vou falar mais pra frente, né? Mas justamente por conta disso, né? Por conta do mau uso da tecnologia, né? A próxima pergunta é: como são os objetos dos personagens do jogo, né? Então, o Zelda, ele não tem personagens próximos de uma realidade, assim, né? De um fotorrealismo tão forte. Eles partem para um cenário mais imaginário fantástico, né? Então, diria até um pouco caricato, com personagens com as pernas curtas, os braços longos e algumas coisas de animação também. Principalmente o Breath of the Wild, ele tem um range, né? Uma extensão maior de emoção, né? É um jogo que tem momentos que ele é engraçadinho, caricato, mais leve, mas tem momentos que ele é extremamente pesado, assim, né? Essa questão, principalmente relacionada a Zelda e que são temas mais maduros, né? Então tem uma extensão emocional muito grande. E aí dá pra trabalhar narrativamente isso de uma maneira muito interessante, né? Então, eu comentei desses elementos imaginários, né? Você tem esses exageros, mas você também tem personagens que são misturados com animais e essas coisas, né? E eu acho que é isso, né? Analisar... Aí depende, né? Aí, por exemplo, você vai fazer a música tema pro rei. Então o rei, ele utiliza muito elementos dourados, né? E o dourado tem essa relação com a nobreza. Você vai querer fazer uma música mais próxima disso. Aí depois a gente vai analisar uma música do castelo, né? E aí vocês vão perceber esses elementos
disso tudo que eu tô analisando na música, né? Então a gente faz essas perguntas antes para poder pensar, né? Isso é uma pré-produção. E aí, essa parte não cabe tanto a nós como compositores, mas talvez como sound designers, né? Entender como que é a interface e o texto do jogo. É bom pensar como compositor para pensar nos sistemas, né? De como que a música vai ser implementada no menu. Ela vai ser só um filtro, vai ter uma outra música, como que vai ser? Mas quando a gente pensa na interface, por exemplo, o coração, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, é que o coração ele é uma coisa mais simplificada, né? Mais minimalista. Então o som é mais minimalista, né? Se fosse um coração realista pulsando, o som seria muito mais complexo, né? Mas não, nesse caso é só o formatinho do coração, o som simples também, né? Então aqui as respostas, né, que a gente consegue dar a partir desse processo analítico, né? Qual que é a estética? O Zelda já está na zona mais cinzenta ali, né? Que é entre o caricaturismo e um fotorrealismo e ilusionismo, né? E as tópicas e tropos, né? A gente consegue analisar duas tópicas de maneira bem geral, que é a mecânica e a da natureza. Então, o jogo traz como elemento principal esse conflito, né? Tecnologia nas mãos erradas, sendo utilizada de maneira errada, pode ser corrompida, né? E o uso ético dela pode, de alguma maneira, beneficiar a humanidade. Então, o jogo traz isso, que as Divine Beasts foram criadas para proteger e elas foram corrompidas e usadas contra o reino, né? Então, você tem a tópica mecânica, que aí você tem elementos que estão associados com essa tecnologia e pode ser essa tecnologia que foi corrompida, e as shrines desse povo remanescente, né? Que criou essa tecnologia. Eles não estão ligados com a corrupção, né? Mas, de alguma maneira, sofreram por causa disso, né? Então, o primeiro que eu quero falar é sobre o Guardião. Eu vou tocar um pedacinho para vocês entenderem como isso é aplicado musicalmente, né? Então você tem essas escalas menos tonais, você tem esse ostinato que mistura sintetizador um pouquinho e um piano, ou talvez um piano um pouco mais processado. Esses elementos melódicos mais menos tonais também, mais fragmentados. Enfim, elementos de sintetizadores e tal. E aí tem esse ostinato, ele tem muito essa questão do mecânico de ser uma coisa repetitiva, de ter um modus operandi e etc. E é uma música de combate, né? Então ela tem uma dinâmica um pouquinho mais, né? Um andamento mais acelerado. Já das Shrines, ela é um pouquinho diferente, né? Ela não apresenta tanta tensão, mas ela apresenta esses sintetizadores, esses instrumentos que são menos realistas, mas ela apresenta um elemento melódico, contínuo, porque ela não cria essas, tipo assim, a tópica mecânica, mas ela não é hostil, né? É uma ambiência. Você ouve já os violinos em trêmulo, coisas que você já consegue relacionar, porque é uma tecnologia de um povo não hostil, né? Não corrompido dentro da Shrine, né? E é isso. Aí, o próximo elemento que a gente vai analisar é a tópica da natureza. Ou seja, é uma tópica que está relacionada com esse mundo que sofreu, né? Mas que se reconstruiu de alguma maneira. A gente tem aqui a vila Kakariko. Ela apresenta, enfim, todos esses elementos mais pastorais, mas também muito relacionado com uma cultura, né? Que é a cultura japonesa. Então você ouve instrumentos tradicionais e etc. Que é um pouco da estética visual do lugar também, né? Então vou mostrar um pouquinho, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Todas essas músicas estão ali disponíveis, né? Enfim, ouçam com calma e vocês vão entender, né? Tentem observar esses elementos, né? E outro elemento da tópica da natureza é a música dos estábulos, né? Que ela tem uma questão muito mais pastoral e etc. São elementos mais... instrumentos que eles são tocados... que são instrumentos realistas
E tem um pouco dessa questão de não serem tão difíceis de serem tocados, né? Não é nada muito complexo. Parece que eles querem apresentar uma coisa mais próxima do povo de maneira geral, né? Não necessariamente músicos profissionais, sabe? A gente percebe esse contraste, assim. Que isso vem um pouco do pastoral também, né? Beleza. E aí a gente tem outras coisas que estão mais nessa zona um pouco mais cinzenta, assim. Não necessariamente uma ou outra, assim, que aborda, né? Por exemplo, a música de Hateno, ela tá muito associada, né, com essa tópica da coisa da mecânica, porque o personagem que tá dentro do laboratório é desse povo, né, que remanescente desse povo, né, que criou as tecnologias e tal. Mas enfim. E aí traz essa questão menos hostil da tecnologia, menos corrompida, né? E novamente mistura com a flauta, né? Tudo sintetizado, tem uma gaita ali. Mas ainda o sintetizador, né? Muitas vezes essa questão do sintetizador é relacionado com tecnologia e essas coisas, né? Enfim. E aí a última que eu quero mostrar é essa música do Castelo de Hyrule, né? Tá corrompido de alguma maneira, mas ele traz esse ar de nobreza, ele traz alguns elementos do tema do Ganondorf. Ouçam com calma também. Mas o órgão, que ele vem de uma coisa, né, pensar nos reis e a igreja, que reis eram, enfim, algum tipo de representação divina. E aí o órgão normalmente é uma coisa associada com música desses períodos. Mas aí já apresenta um tema, né, um elemento melódico, muito presente. Muito mais trágico, né? Enfim, ouçam lá com calma. Mas é isso, né? E aí, a partir desse processo analítico, a gente consegue, a partir desse processo analítico, a gente consegue entender e observar essas tópicas, né? Então você tem essas tópicas principais que normalmente regem o jogo. Então você tem a tópica da natureza, os elementos pastorais e essas coisas mais próximas, né, de um povo ali, de alguma maneira. Enfim, e você tem a tópica mecânica que está diretamente ligada à narrativa, à tecnologia corrompida, mas também povos que não estão necessariamente conectados com essa corrupção. Eles trazem, né, ressignificam um pouco essa tópica, né? Tem esse outro lado dela, né? Não é necessariamente também preto no branco novamente. E aí tem esses outros elementos que vão aparecendo, né? De tipo, o elemento do herói e vilão, né? Tipo, que isso já vai aparecendo nas outras músicas. Normalmente os elementos corrompidos trazem essa coisa do vilão, do combate, necessariamente, né? Que talvez não com a pompa, né, do castelo de Hyrule, porque aí já é relacionado com uma nobreza e etc. Enfim. Então, para finalizar, eu vou falar como eu apliquei essas coisas a um jogo que eu trabalhei, né, que é o Guardião Tupã. Ele é um jogo que está em desenvolvimento desde 2024. Eu cheguei a falar dele no começo do material, né, que eu estou apresentando para vocês. Mas é um jogo onde, enfim, é uma aventura, né, um mundo fantasioso, onde algumas criaturas do folclore brasileiro, né, tudo isso é trabalhado de uma maneira que quem não é do Brasil entenda esse mundo fantástico também, mas que estão sendo ameaçados pelo corpo seco, né, que é um pouco da nossa mitologia aqui, né, esse folclore brasileiro, né, que busca quebrar o equilíbrio da natureza e invadir outros mundos, né. Então você assume o controle de um ser recém-criado, usando partes das energias do antigo guardião, em busca de recuperar suas forças e restaurar o equilíbrio entre as entidades, conhecendo mais sobre esse universo, mergulhando na cultura brasileira durante o processo. Enfim, então, quando a gente pensa nesse processo analítico de analisar o mundo do jogo e essas coisas, como eu fiz, né, as perguntas, né, como que são os espaços e o ambiente desse jogo? Como que são os personagens? A gente partiu de moodboards, né?
Então você tem os pilares, que é fantasia, aventura e maravilhamento, que eu traduzi dessa maneira, mas o wonder, né? E não tanto foco na questão da cultura brasileira, né? A gente tem alguns elementos, é tudo muito baseado no que a gente tem no dia a dia. Isso acontece querendo ou não com a gente, né? Sendo intencional ou não, mas a nossa cultura reflete em algumas decisões nossas. E ter esse tipo de moodboard é muito interessante, né? Porque isso facilita de uma maneira imaginável você começar a pensar a música, né? Então eu trouxe aqui um... Engraçado que o vídeo funcionou aqui. Trouxe o vídeo para ilustrar para vocês, né? A questão visual mesmo, né? Então você tem os elementos do espaço e do ambiente, né? Eu trouxe o Zelda porque o Zelda foi de alguma maneira uma influência. Para mim, pelo menos, né? Para eles eu já não sei, mas tem esse elemento da natureza, né? Essa coisa pastoral, com um ponto de vista diferente, né? Lá eles trazem uma cultura deles e nós aqui a nossa, né? Como que são os objetos e os personagens, né? Então, são mais caricatos, né? Não tem um range emocional tão grande quanto o Zelda, mas tá mais próximo mais de um Crash do que de um Zelda, né? Nessa questão de direção. E aí, a questão da interface e tal, né? Tem alguns elementos que são absorvidos da cultura nossa aqui do Brasil, do povo originário, né, de alguma maneira, e enfim, né, elementos de UI e essas coisas, mas também a questão do texto e tal, são coisas mais vão para um caricato e começar a pensar esses elementos dessa maneira, né? E aí, quando eu pensei em tópicos e tropos, né, eu pensei em elementos da natureza, nesse sentido mais pastoral, uma coisa mais regional, enfim, e trazer um pouco dessa questão da música ser um pouquinho mais pra frente, né? O uplifting, né? De alguma maneira. E aí a outra tópica é mais, né? Não tem essa questão da mecânica do Zelda, né? É mais essa questão vilão corrompendo essa natureza, né? Então, normalmente música referente ao combate e tal, ela tem um caráter mais tenso porque está associada com o vilão. E aí, por último, é uma coisa mais de outro mundo, né? Outer World, que aí tá nesse meio termo de tipo assim, entre o que é real e o que não é, nessa ambiguidade e tal. E aí eu acabo utilizando um pouco mais de sintetizadores e tal para poder ilustrar isso de alguma maneira, né? O tutorial basicamente o Tupã não tendo uma forma física ainda, né? Então achei interessante tentar representar dessa maneira. E esses elementos, né? Tem um elemento orgânico, mas assim na música que vocês vão entender que faz parte, né? Representa o Tupã, assim, né? E é isso. Então, da natureza, trouxe essa música aqui. Que infelizmente ela não vai tocar do jeito que eu gostaria. Mas vamos lá, mostrar um pedacinho pra vocês. Acho que tá bom, né? E aí eu tento representar de alguma maneira esses elementos, elementos normalmente mais orgânicos. Não uso tantos sintetizadores aqui, é sempre a orquestra. Trazer essa questão
do pastoral com uma energia um pouquinho mais presente, já que Zelda vai para um caminho mais minimalista. Eu quis ir para um... Eu gosto de uns arranjos mais cheios, assim, né? De muita coisa acontecendo, muitas vozes e tal. E aí quando a gente parte pro vilão, já é uma outra coisa, né? Ainda assim, elementos orquestrais, mas muito mais tensos, né? Enfim. E aí tem essa energia maior ainda, por conta de ser uma coisa, como eu posso dizer, uma tensão por causa do combate, né? Enfim, o tipo de escala que eu uso, a extensão da orquestra mais grave que eu uso, tudo isso são elementos que a gente vai analisando e tentar representando um pouco, né? Representar um pouco isso na música, né? De alguma maneira. E aí, por último, é a tópica do outro mundo, né? Outer World. Que aí vocês vão perceber, os sintetizadores, eu uso a marimba para representar o elemento que é o fio condutor do Tupã, né? Que aparece nas outras músicas também, né? Aí, a marimba. Enfim. Tem os motifs também, né? Os leitmotifs que eu acabo utilizando novamente e tal. Infelizmente essa trilha não tá disponível ainda, mas eventualmente estará. Logo, logo tá aí. E eu acho que é isso, né? Como conclusão, assim, a gente tem que fazer todo esse processo de pré-produção, de analisar os elementos centrais do jogo e depois analisar os elementos internos e tentar traçar isso musicalmente falando, né? Isso facilita muito o nosso processo. E depois buscar referência, né? Trazer o que é importante de referência para o cliente, mas também para você como compositor e partir disso, né? Para criar a sua linguagem ali pro jogo, né? E eu acho que é isso, assim, né? Esse é o trabalho que eu fiz aqui, que está sendo desenvolvido. Essas foram as referências que eu usei. E essas são as minhas redes sociais, meu portfólio. Aqui meu Spotify, só pesquisar Guilherme Alexander. Bandcamp, YouTube, mesma coisa. Aqui o QR Code do estúdio, se vocês quiserem saber mais. E é isso, assim. Eu eventualmente quero trazer mais esse tipo de conteúdo aqui. Infelizmente só em português, porque eu preciso quebrar essa barreira de vergonha de falar em inglês, que pra mim é um pouquinho complexo ainda, mas vai melhorar. Se eu conseguisse atrair um público em inglês só com a legenda seria muito interessante. Eu vou disponibilizar os textos, né? Enfim, do projeto, que isso pra mim é quase um post-mortem, assim. Eu não pensei tanto em sistema, mas eu quis elaborar de uma maneira mais teórica como o pensar musical, né? Do pensar da trilha sonora. Então, é o que eu fiz aqui, né? Então, eu tenho esse texto em português e inglês, vou disponibilizar. Eu quero trazer esse mesmo tipo de abordagem pro Megalute, provavelmente um vídeo muito mais curto, né? Do que 1 hora de eu falando aqui. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem chegou até o final aqui, obrigado, né? Não é muito fácil, imagino. Não é um assunto talvez muito específico, talvez não seja para todo mundo, mas que é muito importante para mim, né? Ultimamente eu tenho pensado mais em sistemas do que nessas questões estéticas, que eu acho que isso eu tenho um pouco, né? A gente é artista, nunca nada tá 100% resolvido de alguma maneira, mas enfim. E é isso, sim. Esperem por mais desse tipo de conteúdo, vamos ver, né? Eu acho que pelo menos eu quero ter resolvido esse do Tupã, esse do Megalute, talvez fazer... A gente tá pensando em algumas atualizações para trilha, pensar em falar de alguns sistemas de áudio para jogos também. Vai ter coisas de implementação que eu fiz, mas não vai ser narrado, provavelmente vai ser só texto. E eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.